Meu nome é Guilherme, eu sou um aluno do terceiro ano do ensino médio e hoje eu vou falar a respeito de uma área da química que são as biomoléculas. Mais especificadamente, eu vou falar a respeito de três delas: as proteínas, os carboidratos e os lipídios. Bom, primeiramente eu vou falar a respeito das proteínas, que são as macromoléculas mais abundantes em todas as células animais e também em vírus. Elas são formadas por aminoácidos em uma ligação peptídica entre vários aminoácidos, e as proteínas são fundamentais para a estrutura e função celular. Entrando bem mais a fundo em como uma proteína é formada, temos aqui uma noção básica a respeito das ligações de aminoácidos. Mas o que é um aminoácido? Um aminoácido ele é constituído de um grupo amina, um grupo carboxila e um radical. Esse radical ele varia entre todos os 20 aminoácidos que temos. Então, nessa ligação básica aqui temos dois aminoácidos e eles estão se unindo a partir de uma ligação peptídica entre o grupo amino e o grupo carboxila. E essa aqui já é o resultado final, em que temos a liberação de uma molécula de H2O e aqui temos uma ligação peptídica. Esse poderia ser o início de uma proteína e logo aqui viria outra e outra e outra e outra, e assim centenas de aminoácidos iriam se juntar para formar uma proteína. E essa proteína ela teria uma função de estrutura celular, seja na estrutura da nossa pele, na estrutura dos músculos, na estrutura do nosso cabelo, de unhas, e também ela teria uma função de anticorpos, de defesa do nosso corpo, além de produção de hormônios e ajuda no transporte de substâncias dentro do nosso corpo. E voltando naquele tema dos 20 aminoácidos, temos que 11 deles são chamados de aminoácidos não essenciais e 9 deles são chamados de aminoácidos essenciais. Primeiramente, os 11 não essenciais eles são produzidos pelo nosso próprio corpo. O que significa que não temos que buscar esses 11 aminoácidos em fontes de proteínas, mas os 9 aminoácidos em fontes de proteína. Porém, os 9 aminoácidos que são denominados essenciais, esses o nosso corpo não consegue produzir. Então, assim a gente tem que ter uma dieta com base em proteína para que possamos absorver esses 9 aminoácidos essenciais e assim o nosso corpo utilizar para a construção de proteínas e ajudar em todas as funções. Bom, agora eu vou falar a respeito dos carboidratos, que são constituídos basicamente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Esses três componentes formam moléculas que são essenciais para as reações bioquímicas do nosso corpo. Os carboidratos eles podem ser divididos em três classes, entre elas os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Dentre os diversos disacarídeos, temos aqui um exemplo de glicose, em sua forma estrutural e na sua forma cíclica. Dentre os monossacarídeos podemos listar também a frutose e a galactose. E também podemos listar a ribose e a desoxirribose, que são conhecidos pelo DNA e RNA. Bom, dentre os três primeiros que eu falei, que são a glicose, a frutose e a galactose, esses se encaixam no grupo das hexoses, esses se encaixam no grupo das hexoses, que são compostos de 6 carbonos, hex de 6. E bom, elas são a base para todos os polissacarídeos e disacarídeos que existem, já que os disacarídeos, tanto os disacarídeos quanto os polissacarídeos, como é mostrado aqui, são formados de monossacarídeos. Bom, falando agora a respeito dos disacarídeos, temos aqui um exemplo de maltose, que nada mais é do que uma glicose junto de outra glicose. Porém, temos outros exemplos também, como a sacarose, que é formada a partir de uma junção de uma molécula de glicose, aliás, de um monossacarídeo de glicose e de outro de frutose. Temos também a lactose, que é formada de uma galactose e de uma glicose. E também temos a maltose. Agora, a respeito dos polissacarídeos. Elas são estruturas enormes, são imensas, são compostas de vários monossacarídeos. E aqui temos um exemplo do amido, que ele é formado basicamente de glicose. Ele é principalmente encontrado em batatas e mandiocas, por exemplo. E o amido,
ele é uma enorme reserva energética desses tubérculos. Bom, vou falar agora a respeito de outras variações. Temos a celulose, que é um componente da parede celular e atua também na estrutura celular vegetal, dando sustentação e força. Temos também o amido, como eu falei, é a principal reserva energética de batatas e mandiocas. Temos também a glicose, que participa no processo metabólico celular, sendo fonte de energia de animais e plantas, como a gente pode ver na fotossíntese de uma planta, por exemplo. E, portanto, a principal função dos carboidratos é dar energia e auxiliar na formação da estrutura celular, além do grupo da pentose, que serve para constituir os ácidos nucleicos e ribonucleicos, o famoso DNA e RNA. Bom, a respeito da dieta e alimentos que contêm carboidrato, em geral temos as massas e os alimentos que contêm muito amido, como batatas e mandiocas. Mas sempre tem que tomar cuidado, porque o carboidrato no nosso corpo ele vai agir como... De uma maneira simples de explicar, ele vai acabar se tornando açúcar no sangue. E se você consumir carboidratos de uma maneira exagerada, pode desencadear numa diabetes. Bom, agora eu vou falar a respeito dos lipídios, ou gordura como conhecemos. Elas são moléculas orgânicas insolúveis em água e são compostas de oxigênio, carbono e hidrogênio, principalmente. Os lipídios, eles são ésteres, o que significa que eles são compostos de uma molécula de álcool junto com ácido graxo, que é essa molécula aqui. Bom, temos aqui dois exemplos, o triglicerídeo e o fosfolipídio. Primeiramente vou falar sobre o triglicerídeo. O triglicerídeo, tri, vem de três ácidos graxos ligados a um glicerol. E bom, esses ácidos graxos são ligados através dessa ligação que libera um oxigênio e se tornam um triglicerídeo, que ajuda na manutenção do nosso corpo através da absorção de vitaminas, isolante térmico e reserva de energia, dentre outras funções. Também temos os fosfolipídios, que constituem todas as membranas das nossas células. Um fosfolipídio é bem parecido com um triglicerídeo, sendo que em vez de 3 ácidos graxos temos 2, e na terceira ligação esse CH2 puxa uma perninha para cima e se liga a um grupo fosfato, por isso fosfolipídio, e esse grupo fosfato vai se repetindo através dessa base principal e juntando vários fosfolipídios temos as membranas das nossas células, que servem para a comunicação, que servem tanto para a absorção de nutrientes como para a comunicação entre as células. Também temos as ceras que nós produzimos, as abelhas produzem e encontramos em folhas de plantas. Elas estão presentes e podemos utilizar elas tanto em objetos para dar brilho, para dar uma proteção, sendo também um impermeabilizador de objetos, já que lipídios não se dissolvem em água pela relação de heterogêneo e homogêneo. A respeito agora das funções, temos 3 principais, sendo elas a reserva de energia, isolante térmico e a absorção de vitaminas. Reserva de energia: quando o nosso corpo não tiver mais carboidratos para usar como energia, ele irá utilizar lipídios, e essa é uma medida de proteção do nosso corpo, por isso que temos grandes reservas de energia do nosso corpo inteiro. Também temos a função de isolante térmico, assim como em animais que consomem grandes quantidades de comida para hibernar durante o inverno. Essas grandes quantidades de comida têm um foco principal em gordura, principalmente por conta de ser um isolante térmico em tempos frios. Também temos a absorção de vitaminas A, D, E e K, que são lipossolúveis, ou seja, elas se dissolvem em meio dos lipídios. E lipídios podem ser encontrados em óleos, tanto o normal que a gente conhece, como em óleos vegetais. Então eles estão presentes tanto em carnes no geral, como leites e seus derivados, ovos. Também temos óleos vegetais que são encontrados no azeite, nas castanhas, nos cocos e nos abacates. E bom,
Essa foi a minha breve explicação a respeito das biomoléculas. Muito obrigado por assistir. Eu sou o Guilherme, aluno do terceiro ano do ensino médio do Colégio Barão do Rio Branco, e muito obrigado.